Aleluia. Ainda bem que a chuvinha deu uma pausa para eu chegar aqui. Abra sua Bíblia, vamos ficar de pé referente à palavra de Deus. Pessoal, tem que ser obediente, né? Então, vamos obedecer. A palavra onde Deus quer falar através de mim se encontra em Josué 6. Domingo passado ele falou de Josué. E agora ele quer falar de Josué 6. Mistério. Só Deus sabe todas as coisas, né? Oh, glória, aleluia. Aleluia, Senhor. Josué 6. Todos encontraram, diga amém. E quem não achou, espere por ele. Glórias a Deus, aleluia. Fazer menção da palavra. Diz assim, Josué 6, versículo 1, tá bom? Ora, Jericó encerrou-se, estava encerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nenhum entrava. Então disse ao Senhor a Josué: olha, eu tenho dado nas tuas mãos a Jericó, e aos seus reis, aos seus valentes e valorosos. E vós, após todo o homem de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia soarão, e a cidade 7 vezes ao sacerdote tocarão a buzina. E será que tocamos-se longamente a buzina de chifre de carneiro, e ouvindo a voz zunido da buzina, e todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada um ao qual em frente de si. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Jericó, promessa de Deus. O povo de Israel tinha uma promessa de Deus. Jericó estava cercada por aquelas muralhas enormes, 9 metros de altura e por 6 de largura. Os olhos humanos ali não tinha como, mas o poder de Deus é imenso. Ele pode todas as coisas. Quando a gente põe Deus na frente, pode ter muralha, pode ter o que for. Deus faz acontecer. E aquele povo tinha uma promessa de Deus: herdar a terra de Jericó. Mas por causa da desobediência deles, ficaram 40 anos lá no deserto. Porque já era para ter recebido 40 anos. Por causa da desobediência. Quando começa a ser rebelde, Deus deixa. Deus largou de mão eles. Sofreram 40 anos. Muitos não chegaram a entrar na terra. Moisés foi um que não conseguiu entrar na terra prometida. Deus falou para ele falar com a rocha. Ele bateu na rocha. Desobediência. Então não existe pecado maior e nem menor. Nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Aleluia. Quando Deus fala, nós temos que dar ouvido. Quando a gente não dá ouvido, a consequência é essa: a gente não recebe a nossa bênção. Quando nós botamos a nossa fé em Deus e começa a andar nos caminhos e obedecer as palavras dele, do jeito que a palavra ensina a gente, ele começa a dar bênção. E Josué, ele comandou aquele povo, um guerreiro, se tornou um guerreiro.
guerreiros e deram 7 voltas naquela muralha. E quem estava lá em cima, quem estava lá dentro, eles falaram, eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir entrar. Porque era muito alta aquela muralha. Era 9 metros de altura e 6 metros de comprimento. Fazia até casa em cima das muralhas. Mas para Deus nada é possível. Às vezes pode ter uma barreira na nossa vida que a gente pensa que não vai ter jeito, mas para Deus tem. Às vezes tem um levante na sua vida que você olha, meu Deus, será que não vai ter jeito? Mas para Deus tem. A gente não pode pensar desse jeito, que não vai ter jeito. Nós temos que confiar, não, eu sirvo um Deus. Eu sigo um Deus maravilhoso. É um Deus que faz acontecer. Então, bota na mão dele a muralha que está na sua frente. Se é um desemprego, é um filho seu, é um casamento, é o que for. Põe na mão de Deus. A muralha vai ser quebrada. Porque você é servo de Deus. Josué também era servo de Deus. Era obediente. E eu creio que cada um daqui está sendo obediente com Deus. Aleluia. Ele vai honrar. Ele honra. Como honrou o Josué. Ele vai honrar com cada um de nós. A obediência. Aí rodearam aquela muralha. E ele estava com medo dos filhos de Israel. Porque ninguém entrava de Jericó e ninguém saía. Ei, ele estava com medo. Ele estava com medo dos guerreiros de Deus. Dos guerreiros de Deus. E Deus faz acontecer. E Deus faz. E Deus mostra. Quantos milagres Deus já vinha fazendo antes de chegar ali. Aleluia. Quantos milagres que o Josué viu. O Rio Jordão. Maná cair do céu. E mesmo assim, o povo era desobediente, vindo aquela maravilha que Deus fazia, coluna de fogo. E mesmo assim desobedecia. Deus falava e desobedecia. Mas Deus tem promessa, mesmo desobediente ali, mas Deus tinha que cumprir ali naqueles povos que estavam sendo obedientes. É a mesma coisa eu e você. Quer resultado? Quer vitória? Obediência. Quer que Deus dê a bênção? Obediência. Não retarda a bênção de Deus. Às vezes a bênção já está chegando, mas está retida, no meio do caminho. Deixa Deus agir. E eles rodearam aquelas muralhas. Rodearam 7 vezes. Depois trocaram a trombeta. E eles foram obedientes, porque Deus falou, dê a volta, não fale nada. Eles não falam nada nessas voltas. Deus mandou ficar calado, dando as voltas. Depois Deus falou, num grande grito. Aí veio, a muralha caiu abaixo. É a mesma coisa na sua vida. Deus honra e Deus dá vitória. Como deu para Josué e para aquele povo de Canaã, lá de Josué. Eles estão tudo lá na vitória, recebeu a vitória. É a mesma coisa aí você. A gente não podemos seguir no caminho que desagrada a Deus. Faz as coisas corretas com Deus, você vai ver que a bênção do Senhor vem. Aleluia. Vem, a transformação de Deus vem. Eu não sei o que é a bênção que você pede para Deus, mas Deus sabe todos o que a gente necessita, Ele sabe o nosso pensamento. Ele sabe. Mas nós só podemos crer em Deus. A confiança, a fé em Deus é o único caminho que leva à salvação. A gente está lutando, eu estou lutando para ir para o céu. Aleluia. Aleluia. A salvação, olha, a salvação é individual. Eles receberam a terra prometida. E nós temos que receber a terra prometida que é lá em cima. Aleluia. Que é lá em cima. A terra prometida nossa não é que
cima. Luta por isso. Luta. Botar na presença de Deus. Um dia. Glória a Deus. O tempo está sendo abreviado. Glória a Deus. A nossa salvação. Luta pela salvação. Põe em primeiro lugar Deus. E a demais coisa será acrescentada. Deus fala, a palavra diz, a Bíblia. Aleluia. Luta pela salvação da alma. Esse é o caminho, a salvação. Quando nós segue a Deus e segue o caminho, Deus abençoa tudo. Ele abre porta, Ele faz tudo, Ele muda tudo. Jericó estava fechado. Ele abriu a porta fechada, botou abaixo. Se a porta estiver fechada, Ele põe abaixo também na sua vida. Não é o contrário. O Deus daquele tempo é o Deus de hoje. É o mesmo Deus. Jericó estava trancada, mas Ele derrubou. O problema da sua vida, Ele põe no chão também. Só basta botar na mão dele e nós ser fiel a Ele e obediência a Ele. A palavra fala tudo e nos ensina. Amém? Amém. Até aqui eu agradeço a Ele pela oportunidade. E quem pode fazer isso?